Fala galera, tudo tranquilo? Eu queria fazer um vídeo mostrando aí um pouquinho das experiências que eu tive com os carros que eu fiquei aí pelo menos um ano, né? E são bastantes, hein? Então acho que vou ter que dividir em alguns vídeos. Eu já selecionei três aqui, deixei aqui em cima. Então, o primeiro carro que eu tive, tá? O primeiro carro que eu tive foi essa belezura aí, um Gol Special vermelho ano 2000. É isso aí. Esse carro, eu morava com a minha mãe, no caso, na época, né? E a gente estava fazendo uma negociação de uma área e para ela entrou um Escort perua, né? Então ela tinha esse carro, tá? Ela já tinha esse carro há 5 anos. Ela pegou esse carro aqui com 50 mil rodado, tá? Ela pegou em 2005, então ele era ano 2000. E em 2009 eu peguei ele, estava na faixa de 90 mil rodado, né? E ela pegou o Escort 1.8, um Escort 2002, ali em 2009. E acabou ficando com ele, porque o Gol era básico, o Escort era completo, tinha direção, tinha ar-condicionado, né? Então eu acabei ficando com o Gol, tá? E ela acabou ficando com o Escort na época. E todo o período que ela ficou com o Gol aí, esses 40 mil quilômetros rodados, o carro não teve nenhum tipo de problema, tá? Ela fez mesmo só manutenção e quando eu peguei também. Então eu fiquei com ele, rodei mais ou menos uns 20 mil quilômetros nesse ano aí. Fiquei de 90 até 110 mil quilômetros com ele, tá? Então foi um carro que eu fiz também só mesmo troca de óleo, tá? Ela já tinha feito pastilha, alguma coisa assim, mas eu mesmo só fiz aí manutenção de 100 e daí com 109, pouquinho, já acabei trocando ele, tá? Então assim, é um carro com 50 cavalos, né? Um carro 1.0. Eu fiz com ele uma viagem apenas, uma viagem de uns 300 km de volta, uma estrada bem movimentada aqui, ainda na época não tinha duplicação nenhuma, então era um carro que é bem lentinho, né? Assim, na cidade é um carro que puxa bem, você vê que ele levanta a frente dele ali e vai embora, né, na cidade, mas na estrada você tinha que jogar uma quarta, tinha que jogar uma terceira para ele embalar legal, mas você tinha uma dificuldade para ultrapassar. Então, não sei se vocês conhecem, mais a 163, ela é bem cheia de caminhão, então era um pouco, digamos que perigoso, ainda mais quando estava cheio o carro. E essa viagem não estava tão cheio, mas mesmo assim dava uma dificuldade. E aí quando eu fui negociar esse carro, a gente descobriu que ele começou a fumar, né? Então quando você acelerava bem ele já começava a fumar, então ali com 110 mil km o carro já começou a fumar. Então a minha experiência de carro, eu achava que com 100 mil km o carro já estava, né, descartável, tá? Hoje eu vejo que não. Agora eu não sei se era pela época, não lembro se o óleo era correto, mas o carro com 110 mil quilômetros já não fumava quando ligava, tá? Era mais quando você pisava mesmo e já estava começando a fumar. Claro que a época era outra, então não sei se os motores duravam menos, eu acredito que não, né? O 16 válvulas eu vi na época, a gente não pegou 16 válvulas, tinha até um ia ser mais novo e tal, mas naquela época eu tinha medo e o carro já tinha feito motor 2 vezes, por isso que não pegamos. Então foi pego esse daí. E esse carro, eu troquei ele por um Peugeot. Só que no meio tempo, tá? Por que daí eu vou falar do Escort? Porque daí acabou, o Escort a gente ficou mais, tá? Do que apenas esse um ano. Acabou que o Escort perua, eu utilizava ele mais para viajar. Então a minha mãe utilizava ele mais na cidade e eu utilizava o Escort para viajar, tá? Então foi um carro que eu rodei bastante na estrada. E depois que eu vendi o Gol, foi um carro que eu usava bastante, tá? Então eu rodava uma parte de Gol, ainda mais na cidade, e estrada eu pegava mais o Escort. Então o Escort eu viajei bastante, fiz aí umas 5, 6 viagens com ele. E era um carro que também não deu dor de cabeça nenhuma,
Nenhum dos dois deixou na mão, tá? Nunca deixou na mão. Só que pra mim na cidade era um carro que gastava muito, ainda mais na época. Então era um carro, rapaz, eu acho que se não me engano fazia 7, né? Então era um carro que gastava bastante. Na estrada tranquilo, né? Acho que se não me engano 10, 11, então na estrada ia tranquilo. Agora o motor dele pra mim era surpreendente, tá? Então ele veio na época com o moderno 1.8, né? Europeu, né? Se não me engano era da Europa que vinha esse motor. Claro, esse é um carro europeu, né? Então era um motor muito forte. E eu lembro que eu puxava ele de segunda marcha até 70 km por hora, de terceira até 100 e pouco, então era um carro que andava muito bem. Eu dava pau em Ninho Turbo. Então era um carro muito bom, confortável. Ele só não era bom de estabilidade, ainda mais estabilidade traseira por causa da carroceria dele, né? Então você tinha que tomar um pouco de cuidado, ainda mais em estrada de chão. Em estrada também, a uma velocidade mais alta, ele sambava um pouco a traseira. Mas a puxada do carro era bem violenta. Ainda mais pra época, né? Cara, esse carro também a gente ficou... a minha mãe ficou com ele depois, aí eu peguei o Peugeot, aí depois que eu peguei o Peugeot eu não usei mais o Escort. Aí eu comecei a usar mais o Peugeot mesmo. Mas o Escort, ela fez uma... A pintura dele já estava queimada porque ele ficava muito parado, esse carro. Então era o carro que também tinha, quando ela pegou 90 mil, na faixa de 88, 90. E ela fez uma pintura total nele, ficou top. O interior dele era impecável, com aquele veludo, né, nos bancos. Era bem bacana. Então é um carro que eu gostava bastante. Se não me engano eram duas versões, uma mais básica e uma mais completa. Ele era mais básico, vinha completa, mas a outra, se não me engano, tinha vidro traseiro também. Tinha um computadorzinho de bordo, que é um relógio, então tinha uma versão um pouquinho mais completa. Se não me engano, essa aqui, ó, GL, e a outra, se não me engano, a outra GLX. Então, esse Escort nosso era a versão GL. Aí, quando a gente pintou, a gente também fez essas pinturas que era em preto. Aqui, então ficou bem legal o carro, pintadinho. E aí, também ela só fez manutenção, acho que nem pastilha precisou trocar. Manutenção básica mesmo do carro. Óleo padrão. Então um carro que não deu problema, não deu dor de cabeça, um carro com suspensão bem confortável. Na estrada excelente para mim, ainda mais na época, excelente. E aí nesse meio tempo eu vendi o Gol, tá? Eu lembro na época, acho que foi 10, 11 mil que valia o carro. Vendi o Gol, acho que hoje até mais caro, né? E peguei a máquina aqui. O pessoal fala muito mal desse carro, né? Eu peguei o Peugeotzinho, esse Peugeot era 2001, tá? Então ele tinha aí 2010, 9 anos de uso. Eu peguei um Peugeot com 70 mil rodado. Cara, o que era fantástico? Eu tinha um Gol pelado, 2 portas, e aí eu, na época, botei um pouquinho de dinheiro, acho que era 1.000 e pouco, financei mais uns 3 mil, eu sei que eu pagava R$100 de parcela. E financei no meu nome, tudo certo. E esse Peugeotzinho, ele era 4 portas, Soleil, ele vinha com banco de couro, ele vinha com vidro elétrico, não lembro se era nas 4, mas não, acho que era só nas 2. Era bem completo o carro. Adorava aquele painel laranja, aquele painel meio laranja. Tinha, não era um computador de bordo, mas avisava que as portas estavam abertas. Então assim, era um outro mundo, né? Você saía de um carro pelado para um carro totalmente completo. Ar, direção, os vidros. O povo reclamava bastante do vidro ali no meio do carro. Eu gostava, tá? Depois que você acostuma, você acaba preferindo, porque você não... Você só coloca a mão ali onde está o freio de mão, a mão direita e acabou. Então eu acabei gostando depois. Só que, tá? Em relação a motor, o carro também nunca me deu problema. Eu fui para Curitiba com ele, 1.000 a menos, eu acho, uns 800 km. O motorzinho dele 1.0, 16 válvula, andou super bem, foi tranquilo, tá? Não tive nenhum tipo de problema com ele de ter me deixado na mão também. Único problema, tá?
Suspensão, tá? Então o carro era uma escola de samba, ainda mais depois de uns 6 meses que eu tava com ele, começou a bater tudo. Você de fora do carro vê que parecia uma escola de samba, então o apelido dele era escola de samba. Outro ponto, o volante dele era de couro, começou a descascar. Manopla de câmbio, desintegrou na minha mão, manopla de câmbio. Então, o restante estava ok, mas essas peças aí, o volante tudo, o couro saiu, soltou tudo, a manopla estava começando a usar um ferro. Então, na época, você não tinha tanta condição para arrumar, né? Então, acabou me deixando... no começo foi legal, depois começou a ficar um pouco chato essas coisas, né? Apesar que tinha um banco de couro, tudo. A suspensão também começou a ficar terrível ali. E se eu tivesse grana, pô, tinha feito a suspensão, tinha arrumado esses detalhezinhos, tinha ficado show. Mas eu não tinha, então o motor estava perfeito, tá? Então fazia revisãozinha básica. Inclusive até quando eu comprei, eu fiz uma revisão interessante na própria Peugeot. Na verdade eu levei lá, eles me deram um orçamento ali de 10 mil reais, tá, na época. E eu já tinha comprado, então eu fiquei, puta que pariu, fudeu, né? Ou não pode falar palavrão. Mas, aí o que eu fiz? Levei numa mecânica, o cara fez uma revisão geral ali, de motor, pastilha, trocou algumas coisas, eu sei que eu gastei em torno de 1.500 na época. E aí depois fiquei 6 meses tranquilo, até começou a bateção total ali, ficou uma coiseira e aí começou esses probleminhas. Se não me engano, até o ar parou de funcionar. Se não me engano, tá? Mas é isso aí, tá? E aí acabou que eu não quis mais o Peugeot, falei que não compensava, eu tinha que ter um salário um pouco maior para a época para me conseguir manter, então eu não consegui, da mesma forma que o Gol eu mantinha tranquilo. E aí o que eu quis fazer? Falei, bom, eu vou tentar voltar pro meu popularzão, né? Eu já mirei lá pro mais novo da época, a gente estava ali em 2010, 11, né? Então eu já mirei para um carro 2008, eu peguei um Celtinha, né? Só que daí do Celtinha já tava também, tinha um outro carro que daí ficou depois, mas aí eu tenho que falar em outro vídeo, já tá em 12 minutos. Valeu!